Ampara, Senhor, as nossas crianças, aos bebês na sala de evangelização, aos jovens, aqueles que nos assistem pela internet e ao nosso Walter, para que a sua mensagem possa ser importante para a nossa reflexão. Assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dos amigos espirituais, nós damos por aberta a reunião desta noite. Boa noite a todos. Grande alegria que estamos aqui mais uma vez, né, para assumir essa tarefa muito gratificante, né, que é poder passar para os amigos a mensagem que ao longo dos anos vemos aprendendo com a doutrina espírita. E hoje vamos falar de um tema muito importante, mas antes eu gostaria que nós focássemos nessa frase, rogando as bênçãos de Jesus para que essa noite consigamos transmitir a mensagem, que todos saímos daqui com muita reflexão sobre a palestra da noite, o tema que vamos abordar, que é muito sério, né, e de fundamental importância para o nosso progresso. A frase é essa: planta árvores pela estrada e construa uma casa em cada cidade, vila ou aldeia que seus pés pisarem. Lá no final, vamos fazer uma reflexão sobre essa frase. Toda a palestra vai passar por esse conteúdo e vamos encerrar ali. Tá? O tema é a loucura e obsessão. É um tema delicadíssimo falar sobre... O que está acontecendo aqui, meu jovem? Está subindo sozinho? É um tema... Ué, será que é obsessão? Peraí. Loucura e obsessão. Eu não sou da área da saúde para tratar desse tema, né? Teria que ser um psiquiatra ou um psicólogo aqui para estar falando sobre isso. Eu sou da área da educação, eu estudei pedagogia e o meu trabalho na Casa Espírita, em obras sociais também, tem um foco na educação, né? Sempre lembrando Kardec, o educador, e ele disse que a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício. Mas o que me motivou a tratar desse tema, mesmo não sendo da minha área, né, a parte da loucura, da obsessão, foi, eu não sei se isso tem acontecido com vocês nos últimos tempos, mas dentro do círculo de amizade do qual eu me relaciono, tem crescido muito de pessoas já diagnosticadas como loucas mesmo. Tá? Pessoas que estão num processo de loucura, né? E pessoas que até muito recentemente tinham uma vida normal e de repente começou Esse aqui vai ser difícil hoje. Porque ele está adiantando tudo, é pressa, né? Nossa, tudo que está aqui já tem acontecido com as pessoas, né? A gente percebe, de repente a pessoa sai do normal e passa a viver uma outra realidade. Tá? Foi isso. O professor Guido Palombo, ele é psiquiatra forense, e quando perguntaram a ele o que é loucura, ele disse que loucura é a ruptura com a realidade. Tá? Isso é loucura, é a ruptura com a realidade. Toda vez que a pessoa rompe com a realidade e passa a viver essa ruptura como se fosse a realidade, é sinal de loucura. Tá? Mas a loucura, historicamente, ela é bizarra, não só no Brasil, como no mundo todo. Tá? Por exemplo, na Grécia Antiga, né, na antiga Roma, na Grécia, o louco ele era praticamente venerado, tá? Porque acreditava-se naquela época que o louco se manifestava
pela pessoa louca, manifestava os deuses. Eram os deuses que manifestavam através da loucura, né? E como naquela época era uma religião politeísta, acreditava-se em vários deuses que estão aqui, né? E antropomórfico, ou seja, um Deus à semelhança do homem, e entendendo então que a crença era de que a loucura do indivíduo partia de uma influência divina, ou seja, uma influência externa, já inicia então o nosso entendimento que a crença no início era que o louco era louco porque alguma influência de fora o tornava louco, tá? Isso durou um tempo até chegar Hipócrates. Hipócrates é o o criador da medicina, né? Ele disse o seguinte, Hipócrates, que ele separou essa crença de deuses e mitos, não tem nada a ver com influência externa. Na loucura não tem nada de divino, tá? O problema da loucura é interna, é um problema interno que é causado pela bilis. Era o fígado ruim, tá? A bilis, ela sofria algum transtorno, alguma alteração, e isso alterava o humor do indivíduo, causando-lhe a loucura, tá? Então, Hipócrates rompe essa ideia de que loucura é de um Deus, tá? Para dizer que a loucura é produto do próprio homem, tá? A loucura vem de dentro, tá? Então não é mais de fora agora, é de dentro. Chegou nessa época a acreditar até que o pânico, a síndrome do pânico, muito conhecida hoje, era provocada pelo deslocamento do cérebro. O cérebro se deslocava da caixa craniana e a pessoa adquiria a síndrome do pânico, né? Platão já muda um pouco essa ideia, né? Não vai dizer que não é nem bilis e nem influência divina, tá? Mas, assim, é o estado emocional da criatura que vai lhe provocar a loucura, porque ele desenvolvia a tese, né, das três mentes, a mente racional, a mente emotiva e a mente instintiva. Se uma dessas três mentes se desequilibrar, o sujeito estaria já no processo de loucura, tá? Caminhando, na Idade Média, século V até o XV, tá? Nessa época foi uma época, assim, muito triste para a humanidade na sua relação com as pessoas com transtornos mentais, tá? Por quê? Já não era mais nem a bilis, já não era mais nem ordem divina e nem provocada pelas emoções das pessoas, em si a influência do demônio. Acreditava-se que era o diabo que tomava posse da pessoa. Tanto é que a palavra epilepsia vem da ideia de que o diabo entrou na mente da pessoa e tomou posse total das ideias dela. E haviam algumas técnicas muito esquisitas para fazer com que esse demônio saísse da cabeça da pessoa, né? Uma delas era a trepanação. O nome é isso mesmo, trepanação. O que eles faziam? Eles faziam um buraco na cabeça da pessoa. Era um furo, tá? Porque acreditava que o demônio sairia por ali, escapava por ali, né? E era um suicídio total, né? Mortes, uma atrás da outra. Até porque aquelas que conseguiam sobreviver a essa prática, elas ficavam totalmente apagadas, né? E aí diziam, não, realmente funcionou, porque ela está calminha, tá, né? Isso porque atingiu todas as funções cerebrais dela. Tá? Santo Agostinho, já no século XV também, 430 a.C., 354, 430, ele dizia o seguinte: o que separa o homem do animal é o dom da razão. Se o homem perde a razão, ele retorna ao instinto animal. Por isso que tanto Santo Agostinho como São Tomás de Aquino, ele pregava para nos libertarmos de qualquer influenciação negativa, de qualquer loucura. Ele pregava que nós deveríamos buscar a mente sã, tá? A mente sã. Buscar, através do evangelho, da religiosidade,
os caramentes a isso, eles avisavam que era o maior antídoto contra qualquer processo de loucura. Tá? O Renascimento, no século 17 e 18, a perda da razão, a lógica. Né? Quem pensa... Deixa eu ver se era esse mesmo. Santo Agostinho A perda da razão na Idade Média, no Renascimento, tá? A lógica. Isso era o pensamento filosófico tomando conta das ideias humanas. Tá? Tudo girava em torno da filosofia. Qualquer situação que o sujeito vivesse era em função do seu pensamento ou da sua prática, né? Envolvendo aí, no caso, a mente e todas as funções que dela se desenvolvia. Tá? Então, no Renascimento, o pensamento filosófico dizia que o que causava a loucura era a perda da razão, tá? A lógica. Quem pensa, chega à razão, e a razão leva à virtude. Tá? O louco é desprovido da razão. Desprovido da razão, ele cai no vício, perde o controle e torna-se um perigo para a sociedade. Então, foi nessa época da criação dos manicômios. Tá? A lepra já havia sido extinta, né, em toda a Europa, e com o esvaziamento dos leprosários, ali começou a ser depósito de gente, pessoas. Tá? Então, qualquer sinal que a pessoa apresentasse de loucura, ali eles eram levados. Tá? Então, era superlotação mesmo, bastava um desvio qualquer no comportamento, e a pessoa era taxada como louca, levada para lá, e nenhum familiar fazia questão de ter um louco para ser tratado em casa. Tá? Eles eram praticamente expulsos da família, tá? E viveram nesses lugares até a morte mesmo. Né? Ué, sumiu aqui? O obsessor está ali, ó. Vamos lá. Eu não sei o que eu fiz aqui. Posso continuar aqui? Aí, Pinel. Quem já ouviu falar de Pinel? Né? Cetapinel, cara. Já ouviu falar isso? Cetapinel. Né? Um médico francês, Philippe Pinel. Século. Pinel e o tratamento moral. O Pinel se tornou tão emblemático na sociedade que o nome dele sempre foi e é associado à loucura, a ponto de dizer assim, pô, esse cara está Pinel. Né? Por quê? Porque numa época em que estava efervescendo os hospícios, os manicômios, lotado de pessoas, Pinel vai trabalhar em Paris num sanatório, né, num manicômio, e lá ele liberta 80 loucos, manda para casa. Porque ele dizia, Pinel, que o tratamento no manicômio deveria ser de reeducação do alienado, implicando respeito às normas e desencorajamento das condutas inconvenientes. Tá? Desses loucos que Pinel libertou, tinha gente que fazia 40 anos que estava internado. Tá? Inclusive, era um alcoólatra, que poderia ser tratado fora desse contexto, né? E um sujeito que se dizia ser Cristo em pessoa. Ele se dizia, eu sou Cristo e estou aqui na terra. Né? Então, ele passou lá a vida toda, mas foi liberto por Pinel. Então, quando você lembrar o nome, chamar alguém de Pinel, esse cara é gente boa então, né? Porque foi ele que deu um outro sentido à vida do paciente com transtornos psiquiátricos. Tá? Mas não foi o suficiente. Tá? Pinel, embora com todo o sacrifício dele, como toda a teoria é linda, a prática já é outra coisa, na hora de colocar em prática a teoria de Pinel, não funcionou muito bem, porque continuavam acreditando que o louco oferecia uma ameaça à sociedade. Aí veio as terapias malucas, que a gente vai ver aqui, na tentativa de curar o louco, né, criou-se ou praticou-se mais loucura do que o próprio louco praticava. Quer dizer, o homem conseguiu ser mais louco do que o louco fazendo o que ele fazia com o louco. Né? E, então,
A malarioterapia, Julius Wagner, em 1927. E um soldado que ele viu que contraiu a malária, e esse soldado ficou pasmo, ficou, né, adormecido, parado. Olha a ideia dele, então. O paciente psiquiátrico em processo de loucura. Vamos aplicar, então, sangue contaminado com malária no paciente. Né? A febre é tão forte que vai matar os vermes, as bactérias que provocam a loucura na sua mente. Tá? E, pasmem, tá? Com isso ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1927. Tá? Veja como que a questão da loucura no planeta Terra ainda não encontrou a medicação suficiente para isso, tá? Para combater esse mal. Tratamento de choque, hoje ainda existe, mas com controle, com medição da pulsação, do batimento cardíaco, até com anestesia, se for preciso, tudo tem um encontro. Mas naquela época não, era a corrente elétrica mesmo, com um fio descascado, encostava ali, o sujeito pulava, né? Isso causava danos no seu organismo, no qual acabava ali amortecendo. Banhoterapia, o choque térmico, né? Dependendo da loucura, mergulhava o sujeito na água gelada e depois mergulhava na água quente, ou na água quente e na água gelada, assim, simultâneo, em um processo rápido, né? O banhoterapia, coma de insulina, altas doses de insulinas diárias, 6 por semana, né? Durante 2 anos, para alterar, mexer a taxa de glicose do indivíduo, né, provocando coma, aí sim ele ficava, né, totalmente ali entregue. E a lobotomia, que rendeu um prêmio Nobel também. A lobotomia é semelhante à trepanação, tá? Mas no início ela foi descoberta em Portugal por um médico português, em 1935. O que era a lobotomia? O médico aplicava uma injeção de álcool no cérebro do indivíduo, no lobo frontal, a região responsável pelo pensamento, lógico, pelo raciocínio. Tá? Há ainda a lobotomia até hoje, mas praticada por nós mesmos quando tomamos o álcool, né? Quando nós bebemos, porque tudo aquilo que ultrapassa a capacidade do fígado de processar, né, que é 10 miligramas por hora, que é uma latinha de cerveja, ou uma dose de cachaça, ou uma dose de vinho, tá? Tudo aquilo que ultrapassa esse limite de 10 gramas, cai na corrente sanguínea e atinge o cérebro. Por isso que a gente sempre recomenda o controle na bebida alcoólica, porque a zona cerebral, os neurônios que são destruídos pelo álcool, não voltam mais. Né? Não tem reencarnação de neurônio. Ele morreu, acabou, não volta mais. Né? Então, vocês me deixar aqui? Poxa vida. A lobotomia era isso, tá? Então, chegava uma época que eles furavam com um picador de gelo, quebrava, né? E o índice de mortes era incrível, muito grande. Tá? Aí vem a psicofarmacologia. Eu vou passar nesse tema rápido, aí que entra a indústria farmacêutica. Né? Ser louco passou a ser um grande negócio para a indústria farmacêutica, e até hoje é assim. Né? Mas essa parte eu vou pular porque eu quero chegar na parte da doutrina. Trem dos Loucos, Holocausto Brasileiro, Hospital Colônia de Barbacena, fundado em 1903, não sei se vocês já ouviram falar, Hospital Colônia. Né? A princípio, pelo clima da cidade, ele foi criado para receber pessoas com tuberculose. Mas o Hospital Colônia, ao longo do tempo, ele foi crescendo o número de pessoas, chegou a ter 5.000 internos, tá? E ali era levado todo tipo de pessoa. Tem um documentário no YouTube que chama Holocausto Brasileiro, Auschwitz Brasileiro, né? O Hospital Colônia. Então, o que acontecia com o Hospital Colônia? Vinha um trem mesmo, o trem parava na estação, e era o trem dos loucos, porque tinha um vagão escrito lá, trem dos loucos. E as pessoas tinham medo de se aproximar desse vagão. Tá? Isso é o contexto histórico de como o homem lidou com a loucura na Terra. E ali era o quê? Quem eram levados para lá, além das pessoas com um problema psiquiátrico?
pessoas sem documentos, tá? Prostitutas, gays, homossexuais, pessoas, inimigos políticos, crianças abandonadas, aleijadas, toda aquela pessoa que não servia no contexto, que não se encaixava no padrão social de uma cidade, eram levados para lá. Dizem os documentários que 60 mil pessoas morreram de fome, de miséria, porque 70% das pessoas ali não tinham nenhum sinal de loucura. Tá? Hoje ainda existe o Hospital Colônia, tem 170 pacientes, mas eles trabalharam intensamente na humanização do sanatório. Né? Aí nós vamos falar da influência oculta dos espíritos agora, baseado na questão 459 do Livro dos Espíritos. Se os espíritos influem em nossas vidas, mais do que a gente imagina, a ponto de que são eles que nos dirigem, nos guiam, né? Nos dirigem. Essa parte da loucura eu procurei passar rápido porque não é minha área, mas tem uma repercussão. Kardec diz que a linha divisória entre loucura e obsessão é muito tênue, é muito imperceptível, a ponto de não saber onde uma começa, onde a outra, onde termina a outra. Tá? Essa parte que a gente vai comentar hoje. Tá? Influência dos espíritos. Aí já entra o cuidado com os nossos pensamentos. Vamos falar agora do remédio, que às vezes não se encontra nas farmácias. Né? Como que o espírito interfere no meu livre-arbítrio a ponto de fazer com que eu faça aquilo que ele quer que eu faça? É isso que a gente precisa refletir. Que espírito é esse? Que poder é esse que ele tem? Tá? Se Deus dá a mim o direito da liberdade, do livre-arbítrio, por que eu venho outro interferir naquilo que eu quero fazer? O que ele precisa para atingir esse objetivo? No livro Ensinamento dos Espíritos, Homero Moraes de Barros vai dizer o seguinte, que em geral, nós nos permitimos ser influenciados pelas sugestões que vão ao encontro da nossa vontade profunda e real. Ou seja, o espírito, para insuflar em nós o mal ou o bem, ele precisa um resquício mínimo de predisposição para isso. Tá? Aí entra a doutrina, então, a lição do próprio Evangelho no combate aos vícios. Tá? É o antídoto que a gente vai trabalhar agora daqui para frente, se alguém de vocês conhece alguma pessoa que está passando por esse processo. Tá? Ou às vezes nós mesmos. Tudo aquilo que interfere no nosso cotidiano, naquilo que nós planejamos e que não é aquilo que nós queremos para nós. São sinais, né? Que, de repente, nós nos percebemos pensando ou fazendo coisas que não está no nosso contexto mais. Já passou isso por vocês, né? Não, isso eu não quero mais para mim. Mas vem aquele desejo, porque está contido ainda lá no fundo, guardado, adormecido lá no fundo. Tá? A relação dos espíritos é muito forte entre nós. Quando o primeiro homem da caverna desencarnou, ele ficou meio estranho, porque ele queria se comunicar com o amigo dele e não conseguia. E o que ficou na caverna também. Né? Alguma coisa estranha aconteceu, porque aquele que estava do meu lado não está mais, mas eu tenho uma impressão que ele está do meu lado ainda. Então, esse processo a interferência dos espíritos na vida física, desde a caverna, né? Não é a partir de Kardec, não, ou da doutrina espírita. Neste livro aqui, Obsessão e Suas Máscaras, de Marlene Nobre, a doutora Marlene Nobre, médica, espírita, desencarnada recentemente, esse livro é o resumo das obras de André Luiz. Ela fez uma síntese das obras de André Luiz. E olha o que ela diz no começo, no capítulo 1, ela vai dizer assim, que em todos os tempos e em todos os povos, sempre esteve presente a ideia da divindade e a crença em algo invisível, que sobrevive à morte do corpo e que, sob determinadas condições, podem manifestar-se aos sentidos humanos. Tá? Então, há alguma coisa quase que imperceptível por nós, mas que interfere
diretamente nas nossas decisões. Tá? Então ela relata ali o caso de Nero. Tá? Nero, ele manda incendiar o palácio porque ele não aguentava mais ver a presença de duas mulheres, e que já haviam desencarnadas. Eram Agripina e Otávia, a mãe e esposa que foram assassinadas sob suas ordens. Nabucodonosor comia grama, comia capim, se dizia um cavalo. Né? Ele era atormentado por um espírito que ele havia pasmado o seu espírito nessa condição. Né? Então, essa relação homem e espírito é gigantesca. A influência dos espirituais no relacionamento é muito forte isso. Né? Em tudo que nós fazemos há sempre essa influência, porque Kardec disse isso na questão 459. Essa influência. Tá? A influência espirituais tem importância ímpar, única, né, para o entendimento do comportamento humano. É sempre bom saber que nós temos a liberdade de fazer, de escolher. Mas é sempre bom também acreditar que nem sempre fazemos essas escolhas sozinhos. Tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Essa palestra aqui é inspirada. Eu não ia fazer esse tema. Eu não faço esse tema. Meu tema é outro. Né? Eu estudei pedagogia, fiz pós-graduação em pedagogia espírita, justamente para focar no tema da educação. Mas o processo de educação do espírito interfere diretamente no relacionamento dele, não só com as pessoas encarnadas, como com os desencarnados também. Né? No Livro dos Médiuns, ali diz os espíritos, se você quiser se livrar do mau espírito, atraia os bons. Né? Faça isso. Né? O único jeito de afastar os maus espíritos é atraindo os bons. Mas vamos lá. As más influências exercem efeitos a nós no sentimento dos espíritos. Tá? As más influências exercem efeitos danosos no sentimento dos espíritos. Não é verdade que todas as nossas ações, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que pensamos, são um produto da influência dos espíritos. É muito fácil culpar os espíritos, né? Eu estou com o espírito me perturbando. Não, não é, não. Tá? Até porque se isso estiver ocorrendo, é justamente por aquela questão que está atrás, atraído por um desejo nosso, né? É muito importante trabalharmos as nossas vontades, né? E procurarmos aprimorar o máximo possível, né? Que elas consigam ser sublimadas. É importante saber que o sentimento equilibrado deve vibrar constantemente no ser. Santo Agostinho, pensamento, mente moralmente sã. Né? Santo Agostinho já dava um título lá no século XV para a gente trabalhar esse processo. Mas vamos lá. Tratamento e libertação. O espírito, quando busca evangelizar-se, produz modificações nos sentimentos e se fortalece contra as influências deletérias. Então, não é o passe, não é a palestra, não tem situações mágicas externas que promova essa transformação se ela não partir do nosso desejo, da nossa vontade. Né? Mas, vamos lá. O ser deve procurar dar direção à sua vida, de modo a desenvolver suas experiências e aptidões forjadas na base do Evangelho de Jesus. A questão do Evangelho nós vamos encerrar com ela. Tá? Esse livro aqui, Sentimento, a Força do Espírito, é um livrinho fininho. Para quem não gosta de livro grosso, esse é bom porque ele é fino, bem rapidinho. Né? E aí esse livro é um compêndio de sabedoria, porque ele é tão pequeno, mas ele é tão grande. Tá? Às vezes uma enciclopédia não consegue traduzir o que ele diz em 100 e poucas páginas. Porque ali está dizendo o que é a força do Espírito. É o sentimento. É o sentimento. Né? Cuida da saúde, cuida da parte física, cuida da beleza, mas cuida da força, cuida do seu espírito. Você cuidou do espírito, acabou. Né? Você é o antídoto contra todos os males. E espírito obsessor, se o há,
ele não suporta ficar perto de gente boa. Ele não aguenta. Né? É isso que a gente precisa focar. Né? Se acaso estivermos passando por esse processo, tá bom? De modo imperceptível, ingerimos pensamento a cada instante. É uma verdade, né? Nós nos alimentamos de pensamentos toda hora. Eu estou aqui falando e vocês estão se alimentando daquilo que eu digo em formas de pensamento, não é verdade? Está no livro Sentimento, a Força do Espírito. Na obra espírita trata muito bem disso e a gente precisa trabalhar muito nos estudos, em casa, né? A recomendação são 5 livros só, né? Para a gente ler a vida inteira. Então, você vai viver aí 70, 80, 150 anos, né? Tem tempo suficiente para ler essas obras que tratam da parte da obsessão e dessas influências. Obsediados, aí que está, no Evangelho, no último capítulo, né? Das preces. Ali vai tratar das preces, então. É uma coletânea de preces espíritas no Evangelho. E essa é a última prece, que a gente vai refletir até acabar agora sobre ela. É aí, né, onde a gente precisa se apegar na oração, na prece, né? E aí vai fazer um convite a nós. É o convite da mudança, da transformação. Né? Não tem como. A pessoa vai dizer. E há pessoas que dizem assim: que mudança? Eu não quero mudar. Né? Quem tem que mudar são as pessoas ao meu redor, mas eu não. Tem gente que pensa assim. Eu gosto de mim do jeito que eu sou. Né? E o obsessor também gosta de você do jeito que você é. Aí que está o problema. Né? As outras pessoas, os seus amigos, querem que você mude. Mas a partir do momento que você diz que não vai mudar, quem tem que mudar são os outros, né? É disso que eles gostam. Se há obsessão. Porque há uma linha tênue entre loucura e obsessão. E a gente não pode atribuir as nossas ingerizas aí, as nossas loucuras, culpar os espíritos por isso, porque somos espírito também. Se há espírito perturbadores, nós somos espíritos. E quem mais do que nós pode nos perturbar a nós mesmos? Somos nós. Né? Então tem que ter até estava conversando com a Belinha ali agora, para tratar disso. Né? Não é que tudo que chega é obsessão, não. Né? É um sinal de mudança que Deus permite que isso aconteça. Olha, a tua vida está muito boa, mas agora você precisa pensar um pouco em você, na sua evolução. Né? Então, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Por que há espíritos maus ao redor da terra? Está no Evangelho escrito. Por que há espíritos maus ao redor da terra? Porque há homens maus na terra. A partir do momento que houver somente homens bons na terra, não haverá mais espíritos maus ao redor dela. Mas o universo somos nós mesmos. O universo está dentro de nós. Por que há espíritos maus ao nosso redor? É um sinal da nossa mudança também. Né? Ou seja, a partir do momento que nós decidimos a mudar de vida, nós estamos convidando os espíritos ou a mudarem também, ou a procurar outra pessoa que vai perturbar outra. Porque isso é um diálogo sincero, se acontecer isso, sincero. Ocorreu comigo, várias vezes, de eu ser assediado por espíritos. A gente tem experiência em sala mediúnica. O Evangelho ensina isso. Você, se for diagnosticado, você tem que ser forte, dizer, não, eu não quero mais essa vida. Tá? Essa pessoa que você está perseguindo ficou lá no passado, eu sou outro. Eu encontrei o Evangelho, eu encontrei Jesus, eu encontrei a luz. Né? Tem que ser pulso firme. Então, ela apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa das faculdades mentais. Eu vou avançar um pouco aqui. Aqui. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso ao mau espírito, está no Evangelho. Tá? Ou seja, aqui vai dizer, a causa física se opõe a uma força física, né? E a causa moral tem que se opor uma força moral. Cuida-se do corpo, nos medicamentos, cuida-se da alma, pela
pela boa vontade, pelo desejo, né, de ser melhor, como afirma Kardec. Então, a cura da obsessão grave requer muita paciência, perseverança, devotamento. Ela exige tato com o espírito perturbador, né? Tem que ser tratado, ambos precisam ser tratados, no caso desse diagnóstico. Tá? O tratamento espiritual, André Luiz fala isso no livro Libertação, o Gúbio, o Espírito. Aí a pessoa faz tratamento, e passa por isso, terapia, e cromoterapia, aí não sei o quê, mas está sempre perturbada. Aí o Gúbio falou isso para o André Luiz, não adianta retirar a sucata que perturba o ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata, não adianta. Né? Achei legal um dia o que o Abelinho disse aqui, que você falou, né? Que o estudo é mais importante que a palestra, né? Lembra disso? É fundamental o estudo, né? Porque aqui vocês vão ter que engolir tudo que eu falar, e o estudo não, você pode questionar, falar e interromper, né? O estudo é muito mais importante porque abre, né, as nossas janelas aí do pensamento. Mas qualquer que seja o caráter do espírito, é um fato certo que não se obtém nada pela violência ou pela ameaça. Toda influência está na ascendência moral. Pronto. Ascendência moral. Não adianta. Recentemente eu conversei com uma pessoa, um médium. Sim, o sujeito tem uma mediunidade incrível. Na sala mediúnica, já na prece, ficava mediunizado. E ele rompeu com o espiritismo, partiu para outra religião. E eu falei, e aí, cara, como é que você trata agora lá da questão espiritual, né? Lá, não sei se na igreja que você frequenta? Falou, lá não tem que ficar conversando com o espírito, não. Chegou, a gente já expulsa logo, manda embora e acabou. E não é pela força, não é pela força. É pela ascensão moral, é pelo diálogo. Tá? Uma verdade igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, está lá no Evangelho, no último texto ali da prece, da coletânea de preces. Uma verdade igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou sinais materiais qualquer. Né? Toma um banho, diz aqui, toma um banho de sal, toma isso, toma aquilo, né? Faça essa, como é que fala mesmo, que usava muito antigamente, as fórmulas mágicas, né, que tinha, né? E vai funcionar, amuletos. Não é isso. Porque a gente precisa ser fiel ao que está no Evangelho e à doutrina que a gente abraçou. Né? O que está escrito ali é isso, não adianta recorrer a fórmulas exteriores. Tá? A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e requer, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para restabelecer o organismo. A causa estando destruída, resta combater os efeitos. Tá? Então, ficou claro aqui, né, que loucura tem ligação com a obsessão, mas nem sempre tem, mas que a cura está na ascensão moral do indivíduo, na busca pelo aprimoramento. Tá? Não adianta pintar, né? Não adianta mudar o cabelo, mudar o penteado. Achei legal o filme do Pestalozzi uma vez, né? Ele rompeu com toda aquela tradição cultural da época, e tinha lá os magistrados, né, aquelas pessoas que não faziam nada pela educação, mas eles que determinavam o que seria feito. É difícil isso, né? A gente está nas mãos de quem não sabe o que realmente a gente precisa. E o Pestalozzi, no filme que passa sobre ele, um documentário, para quem não sabe, Pestalozzi foi professor de Allan Kardec. E ele é convidado para ir numa cerimônia, né, num chá elegante, e ele vai todo mal vestido, roupa simples, né? Ele está lá numa mesa, aí desce naquela escada aquele monte de magistrados ali, aquelas pessoas respeitadas. Você lembra aquela época que o homem usava aquelas perucas? Aquelas coisas, lembra dessa época? Né? Aquelas perucas brancas, nos filmes antigos passam isso. Aí o Pestalozzi diz assim, mudam-se as perucas, mas as cabeças continuam as mesmas.
Não adianta, né, mudar a peruca, né? É isso, não adianta nada externo que o Espírito está vendo o que a gente pensa ali, está sentindo, né? Então é preciso ter um cuidado extremo, né? Então, essa parte aqui atrai o Espírito, os nossos vícios, basta mudar de hábito. Tem Espírito, se o há, que nos acompanha, unicamente atraído pelos nossos vícios. Só isso. Ele gosta do que a gente faz. A partir do momento que a gente não faz mais o que ele gosta, ele vai procurar outro que faz aquilo que gosta que ele faz. Pronto. Tá? Os inimigos da causa tem em todo lugar. Tudo, encarnado, desencarnado, sempre vai ter o inimigo da causa. Tá? Agora, o adversário do passado é esse aqui. Adversário do passado. É o perdão. É o perdão. Sincero. Que às vezes são espíritos endurecidos que nós falhamos com ele. Né? No Evangelho, capítulo 10, a lei de amor nos ensina isso. A lidar com espíritos endurecidos. Espíritos endurecidos. Né? Mas isso, no caso, eu estou me colocando, nós estaremos nos colocando na condição de pessoas acessíveis. Tá? Tem que pensar assim. Eu sou uma pessoa acessível, mas convivo com pessoas endurecidas. E preciso mudar o ritmo de vida dessas pessoas. O que devo fazer? Está lá no Evangelho. Tá? E diz assim: não creais, não acrediteis, tá, no endurecimento e na esterilidade do coração humano. Ele cede a seu malgrado, mesmo a contragosto, ao amor, mas se for verdadeiro. Essa parte. Não há um coração que seja tão... Gandhi vai dizer isso. Tá? Gandhi vai falar também. Semelhante ao que está no Evangelho. Gandhi disse, não existe um coração tão endurecido, uma alma tão embrutecida, que não se entregue pela força do amor. Se não se entregar, não é porque a pessoa, ou a alma, ou o coração é tão endurecido assim, mas porque o amor não foi suficientemente forte para promover essa mudança. Então, a gente vai, assim, a gente tem que fechar com essa mensagem que é do amor, né? Aí tá, eu disse agora há pouco, perdão. Aí vem a recomendação de Jesus, reconciliai-vos o mais depressa. Em todas as situações de Jesus, a gente não vai ver ele recomendar pressa, ele recomenda calma. Mas justamente nesse quesito ele recomenda pressa. Por que pressa? Porque a existência na Terra é curta, muito curta. Então ele diz, reconcilia-te o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, enquanto está encarnado. Procura, né? Manda um e-mail, manda uma mensagem, tenta o restabelecimento, tenta a reaproximação, porque essa existência na Terra, ela é única. Essa é única. Vai existir quantas outras forem necessárias, mas essa não volta mais. Então, por isso que Jesus recomenda pressa para aproveitar essa existência. Quando Jesus, está no Evangelho no capítulo 10, isso aqui. Quando Jesus recomenda, reconcilia-te o mais depressa com o vosso adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias da existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem em existências futuras. Olha que legal, né? No Evangelho. Reconcilia-te o mais depressa com o vosso adversário, não somente com vistas a apaziguar as discórdias da existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem em vidas futuras. Vai vir cobrança depois. Tá? Aí vai falar, poxa, né, eu sou tão bom, e por que eu sofro a obsessão? Né? Então reconcilia-te já, quanto mais amigos nós fizermos na Terra, mais espíritos protetores teremos lá de lá. E tem gente que precisa de muito. Eu preciso de muito amigo, eu preciso de muita proteção espiritual, porque todos nós enfrentamos essa batalha. Planta árvores pela estrada e construa uma casa.
em cada cidade, vila ou aldeia que seus pés pisarem. Vou, em 1 minuto, contar esse conto para vocês. É um conto árabe. Eu extraí essa lição, um conto árabe. Na época em que não existiam os meios de transporte como há hoje. Tudo era feito por caravanas. O sujeito produzia, o tecelão, o calçadista, o fabricante, o produtor de couro, tudo que era. Você ficava o ano inteiro trabalhando, chegava no final, você pegava tudo aquilo que era fruto do seu trabalho, fazia uma grande mala, depositava no lombo de um camelo e atravessava o deserto para ir comercializar. Aí foram formando as caravanas porque existiam naquela época já os chamados piratas do deserto, que ficavam escondidos para roubarem tudo aquilo que era fruto de um ano de trabalho de uma pessoa. Então, a palavra caravana tem origem nessa época, né? Eles se juntavam e, um dando segurança ao outro, faziam essas viagens. Havia um jovem que era a primeira viagem que ele estava fazendo em substituição ao seu pai, que era um caravaneiro, e estava se aposentando. Era a primeira viagem dele. Era um respeito profundo entre pai e filho. E antes de viajar, ele vai pedir a bênção para o pai. E o pai diz assim para ele: meu filho querido, essa viagem que você vai empreender é muito perigosa e cheia de desafios. Siga corretamente o ensinamento que vou passar a você. E você estará sempre sobre essa proteção. Ah, meu pai, mas que pensamento é esse? Que lição é essa? E o pai disse: planta árvores pela estrada e construa uma casa em cada cidade, vila ou aldeia que seus pés pisarem. Ao invés dele sair dali motivado, ele saiu preocupado. Ele falou: meu pai não está bem da cabeça. Ele já não está bem. A idade avançada, muita viagem. E ele foi porque tinha a obrigação de ir, mas ele não queria ficar. Acreditou que o pai estava doente. Como que eu vou andar pela estrada plantando árvore? E como que eu vou construir uma casa em cada cidade que eu passar? A caravana seguiu viagem. E numa das pousadas, todos os caravaneiros à noite, contando histórias, comendo, se divertindo, cantando. Mas este jovem se afasta da turma e fica sozinho, isolado de todos. O chefe dos caravaneiros, ele tinha a missão de zelar pela tranquilidade de todos. E ele vai conversar com o menino. Fala: por que você está assim tão triste? Você tem motivo para isso? Falou: tenho sim. Essa é a minha primeira viagem. Poderia estar indo feliz por assumir o lugar do meu pai, mas estou indo com o coração despedaçado. Mas qual é o motivo da sua tristeza? É o meu velho pai. Temo ao retornar não encontrá-lo mais vivo. Como assim? Seu pai, eu estive com ele antes de viajar, sempre o procuro, ele passa as experiências dele para mim, que são muito válidas, e vi o seu pai perfeitamente saudável, não vi nada de anormal, não. A doença do meu pai é grave porque está aqui, ó, está na mente, está na cabeça. E ele me disse coisas sem sentido, sem nexo, umas coisas estranhas. O que foi o que teu pai disse? Meu pai disse assim, antes de eu sair, segurou minhas mãos, disse: meu filho querido, a viagem que você vai empreender é cheia de riscos e de perigos. Siga corretamente essa lição que eu vou lhe dar. E por 3 vezes ele repetiu essa frase: planta árvores pela estrada e construa uma casa em cada cidade, vila ou aldeia que seus pés pisarem. Você não acha que tem razão de eu estar preocupado com ele? Onde que eu vou andar construindo, plantando árvores por onde eu passar? Onde que eu vou ficar construindo casa por onde meus pés pisarem? E o chefe da caravana disse assim: você está completamente equivocado. Seu pai é um homem saudável, um homem sábio. E você está querendo interpretar as sábias palavras do seu pai pela sua ignorância. Não é nada disso que você está pensando.
Ele sempre me dá essa recomendação também. Planta árvores pela estrada, meu filho, significa que você deve praticar o bem por onde você passar. Por todo o caminho, por toda a estrada que você passar, você faça o bem. Porque todo o bem praticado, ele é semelhante a uma árvore plantada. E todos que passarem por ali, vai ver a sua marca. Você plantou uma árvore, você praticou o bem. Você está oferecendo a sombra da árvore, a beleza das flores, o alimento dos frutos, para quem passar depois de você. Então é isso, plantar árvores para a estrada significa pratique o bem onde você passar. E construa uma casa em cada cidade, vila ou aldeia que seus pés pisarem, significa assim, onde você colocar os seus pés, ali você conquista um amigo. Faça uma amizade, onde você estiver. Porque o coração de um amigo é como se fosse a nossa casa, que nos serve de abrigo em todas as situações. Aí o rapaz foi entender e seguiu a viagem mais tranquilo, seguindo essa recomendação do pai. É isso, o evangelho no lar. Abre portas, abre luz. A gente recomenda, tá? Espero que eu tenha feito aí um parâmetro entre loucura e obsessão, mais fechado com um pensamento positivo, que é a reforma, é o bem que a gente pratica. Como está nessa frase aqui no livro Sentimento, a Força dos Espíritos, o verdadeiro sofrimento para o espírito não é a doença, não é a morte, não é a obsessão, não é nada disso. O verdadeiro sofrimento para o espírito está no abandono do seu compromisso. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Obrigado pelo carinho de vocês. Aí está, meus queridos, a participação do Valtinho, trazendo aí assunto interessante, importante para todos nós. Parabéns, Valtinho, você foi muito bem, mandou bem. Não é? Passamos agora à parte seguinte da reunião, que são os passes, as nossas vibrações. Vocês observaram ali que nós temos um enfeite ali de festa junina? Não é aqui,